Soteldo como presente de Natal para os São Paulinos. No vídeo de hoje do canal do Nicola explico essa história, falo também sobre a faxina que está rolando entre jogadores do elenco profissional do Corinthians. Tem também informações do Internacional que mudou seu foco, desistiu de um técnico uruguaio e partiu com forças na busca por um treinador português que também interessa ao Flamengo. Bora contar sobre o Santos, que não vai ter nenhum nem outro dos dois pedidos de Fábio Carille. Para completar o Palmeiras com o recorde histórico de faturamento em 2021. Tem ainda informações sobre o Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Sport, Grêmio e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo e responsável por criar esse canal no YouTube para mais de 1.100.000 inscritos, porque a gente tem a ideia e a intenção de deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botão vermelho para não perder nada sobre mercado de transferências, bastidores, finanças, entre outras coisas. Também queria pedir para você deixar um joinha, ajuda pra caramba, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Atlético Goianiense, que se acertou com o goleiro Renan, ex-Botafogo. Ele estava jogando no Ludogorets da Bulgária, o contrato por lá acabou sem qualquer acordo livre no mercado. O Renan é o novo reforço do Atlético Goianiense, chega para o lugar de Fernando Miguel, que pertencia ao Vasco, estava emprestado ao Atlético Goianiense, não houve acordo entre as partes e o Fernando Miguel, você já sabe, virou jogador do Fortaleza. Bora falar também sobre o Curitiba, que anunciou nessa sexta-feira René Simões como seu novo diretor executivo de futebol. Ele chega para o lugar que era ocupado nesse ano por Newton Drummond, o Chumbinho. René Simões, que há bastante tempo não trabalha com futebol, vinha sendo comentarista na TV Bandeirantes do Rio de Janeiro. René que fez um bom trabalho como diretor, ou melhor, como treinador do Curitiba na Série B de 2007. Passou bastante tempo, ainda assim senti que o torcedor do Coxa gostou da contratação. Eu olho com alguma desconfiança. Bora falar sobre o Atlético Paranaense, que encaminhou a contratação de uma joia do futebol equatoriano. Trata-se do Brian Garcia, volante de apenas 20 anos de idade, que pertence ao Independente Del Valle, negócio fechado por 8,5 milhões de reais. O Atlético Paranaense super bem estruturado, organizado, com as contas em dia, pode se sentir capaz de fazer investimentos como esse, de atletas que depois rendem em campo e são vendidos por muitos milhões de reais. Bora falar sobre o Sport, que emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira para afirmar que não foi o responsável pelo vazamento de uma suposta proposta ao Diego Souza. O que rolou? Diego negocia com o Sport e em Pernambuco hoje circulou todos os detalhes de uma proposta feita pelo Sport ao Diego. 100 mil reais por mês na primeira temporada, 100 mil reais mensais durante um ano. Se o Sport subisse para a Série A, ele passaria a ganhar também 10 mil reais a cada gol marcado e 20 mil reais por partida disputada. Isso pegou muito mal para o Diego Souza, que se sentiu completamente desprestigiado e, ao mais do que isso, com todos os detalhes vazados, né? O Sport, preocupado em perder o jogador, optou por soltar uma nota oficial para desmentir algo que parece indesmentível, né? Se é que essa palavra existe, o que não faz muito sentido alguém que não seja o Sport ter vazado essa notícia. Quero falar agora sobre o Grêmio, que anunciou nessa sexta-feira Bruno Alves como seu novo reforço, mas, ao contrário do que se imaginava, o Bruno não rescindiu o contrato com o São Paulo. O zagueiro chega por um empréstimo de 2 temporadas ao Grêmio. E essas 2 temporadas equivalem ao tempo em que ele também tem contrato com o São Paulo. No final das contas, se ele ficar os 2 anos do Grêmio, vai estar livre no mercado, vai estar livre do contrato com o São Paulo e pronto para assinar com o Grêmio ou com qualquer outro clube. Mas, se pintar uma proposta nesse meio tempo, quem pode se dar bem é o São Paulo, que vai ter a opção de vender ou não o zagueiro, que não fazia parte dos planos do Rogério Ceni e chega com cartaz no Grêmio. Bora falar sobre o Palmeiras, que vai registrar em 2021 o seu ano com o maior lucro da história. Nunca o Palmeiras, desde a sua fundação, foi capaz de arrecadar tanto dinheiro. Até novembro, a arrecadação já estava na casa dos 808 milhões de reais. E a expectativa é de que com o mês de dezembro, esse valor bata na casa dos 900 milhões de reais. Até então, o recorde no Palmeiras era do ano de 2018, com uma receita total de 654 milhões de reais. Ou seja, uma diferença de quase 250 milhões de reais a favor da temporada de 2021. Como é que se explica uma receita dessas no ano de pandemia, com sócio-torcedor, com bilheteria e uma série de outras implicações e prejuízos? Tem alguns motivos. O primeiro deles, o estado financeiro do Palmeiras absolutamente saudável. O segundo deles,
o fato de o Palmeiras ter contratado poucos jogadores, o investimento em atletas foi pequeno, embora também o Palmeiras não tenha feito grandes negociações de jogadores para o exterior por opção do presidente Maurício Gagliotti. Mas o grande segredo dessa arrecadação absurda foi a conquista de 2 Libertadores, e as duas no mesmo ano. Você vai falar, como assim? É que a Libertadores de 2020 conquistada pelo Palmeiras teve os prêmios pagos somente nesse ano, de 2021, no começo. E o Palmeiras ainda conquistou a Libertadores de 2021 com a receita dessas 2 conquistas de Libertadores. O Palmeiras encheu seus cofres de dinheiro. Na conta também estão os valores dos prêmios pagos pelo título da Copa do Brasil do ano passado. Além da grana paga pela CBF e pela Conmebol, tem ainda os prêmios pagos pela patrocinadora, pela Crefisa. Está estabelecido em contrato que todos os títulos do Palmeiras garantem um bônus, um plus, nesse contrato de parceria. Só para arrematar, vale contar que até o mês de novembro, que é quando se tem até esse momento o balanço, o Palmeiras havia registrado 808 milhões de reais de receita e 9,4 milhões de reais de superávit somente no mês. No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, o Palmeiras está no azul em 83 milhões de reais. Uma clara e ótima recuperação na comparação com o ano passado, quando o Palmeiras fechou com um prejuízo de 151 milhões de reais. Só para contrastar, né? O maior prejuízo da história do Palmeiras se deu em 2020, com 151 milhões de reais de prejuízo, e a maior receita da história se deu no ano seguinte, com cerca de 900 milhões de reais de arrecadação. Bora falar agora sobre o Santos com notícias ruins. O Peixe tem tido muita dificuldade em contratar e não fechará nem com o Rodriguinho, nem com o Cleison, 2 nomes indicados pelo técnico Fábio Carille. Foram vários dias de negociação entre o Santos e o Rodriguinho. O Santos chegou ao valor máximo que poderia, mas ainda assim ficou bem distante daquilo que o Rodriguinho estava pedindo. Rodriguinho, que tinha contrato com o Bahia, o contrato acabou, ele está livre no mercado, gostaria de manter seus vencimentos próximos àqueles que tinha nos tempos de Bahia, sem acordo, deve anunciar na próxima semana o seu novo clube. Havia também uma divergência em relação ao tempo de contrato. Santos ofereceu 1 ano prorrogável por mais 1 e o Rodriguinho exigia 2 anos de contrato. Ouvi de uma pessoa que o Rodriguinho queria 600 mil reais por mês e o Santos não estava disposto a pagar mais do que o seu teto salarial, algo na casa dos 400 mil, valor pago ao Marinho e ao Carlos Sanches. Para fechar sobre o Santos, Cleison, indicado pelo Carille, trabalharam juntos no Corinthians. O Cleison pertence ao Bahia e estava jogando o Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. O Edu Dracena iniciou as negociações, parecia que o negócio avançaria, até que a repercussão junto ao torcedor do Santos foi bastante negativa. Isso porque o Cleison ficou de fora da última rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Cuiabá, sob a acusação de ter agredido uma moça. O Cuiabá optou por afastá-lo e o torcedor do Santos não aceitou a contratação do Cleison. O presidente Andrés Rueda, preocupado com a repercussão negativa, colocou um ponto final na negociação e disse que o Cleison não será contratado. É o Santos com muitas dificuldades em buscar reforços para a temporada de 2022. Peixe que correu o risco de rebaixamento, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro, e tem obtido muita dificuldade na contratação de atletas. Para fechar, para seguir o vídeo, quero falar sobre o Internacional. Todo mundo imaginando que o Inter fecharia com o Medina, o técnico uruguaio que já havia se desligado do Tajeres, mas não houve um acordo entre as partes. O Medina na última hora fez algumas exigências que não foram aceitas pelo Internacional e o Colorado está com seu foco total em Paulo Sousa, técnico português que dirige a seleção polonesa e que no início dessa semana conversou com os dirigentes do Flamengo. O Inter fez uma proposta oficial ao Paulo Sousa, contrato de 2 temporadas, salário razoavelmente bom. O Paulo Sousa pediu mais alguns dias para pensar. A ideia dos dirigentes do Inter é embarcar depois do Natal rumo a Portugal para tentar fechar o acordo e assinar contrato com o Paulo Sousa, que, ao que tudo indica, é uma avaliação, uma suposição minha, vai aguardar mais alguns dias para saber se não vai ter mesmo chances de treinar o Flamengo. A prioridade do Paulo era deixar a seleção polonesa para trabalhar no Flamengo. Se ele perceber que não vai ter chances no Flamengo, pode acabar aceitando essa oferta do Inter, mas não deve ser um processo tão rápido, até porque a definição em relação ao futuro de Jorge Jesus parece demorar mais um tempo. Nessa sexta-feira, o Benfica se reuniu com Jorge Jesus, foi discutida sobre a possibilidade da demissão ou não do técnico JJ e foi descartada essa possibilidade. O Jesus será o comandante do Benfica na próxima quinta-feira, adiando a expectativa pelo fim da novela que envolve o rubro-negro. Quero falar agora sobre Soteldo. Importante essa história.
Tava fazendo o programa do Nicola dessa sexta-feira um pouco mais cedo, a gente fez às 1h30 da tarde, para não fazer à noite na hora da ceia, né? Pois bem, me perguntaram durante o programa se o São Paulo não teria um presente de Natal para o torcedor. E eu repassei essa pergunta por uma fonte minha das mais confiáveis. E aí, tem alguma coisa? A resposta desse dirigente do São Paulo foi Soteldo. Falei, o quê? Como assim? Tem chance ou você tá zoando? Ele falou, não, a negociação segue difícil, mas a gente está trabalhando mesmo no dia 24, e a ideia é trabalhar no dia 25 para poder anunciar Soteldo como reforço. Eu falei, mas em que pé está essa história? A pessoa estava me explicando que a tentativa de empréstimo ainda não foi totalmente descartada. São Paulo tem uma excelente relação com os dirigentes do Toronto e tenta convencer o time canadense de que pode ser um ótimo negócio para as duas partes. Ainda que o Toronto insista em não emprestar, o São Paulo também trabalha nos bastidores na busca por parceiros. O São Paulo não tem condição financeira de bancar os 6 milhões de dólares pedidos pelo Toronto para a aquisição do jogador. O Tricolor trabalha em parceria, em várias frentes. Por exemplo, a Sócios.com, a empresa do fan token do Tricolor, que já havia se comprometido a ajudar no pagamento dos salários do Douglas Costa. Ela foi acionada e perguntada se ela não toparia fazer uma cessão, um empréstimo, um adiantamento de uma parte, ajudando com outra parte para a compra dos 6 milhões. Uma espécie de parceria. Pois quando o Soteldo fosse vendido lá na frente, essa grana poderia ser devolvida. O grande problema é que esse tipo de operação não pode ser feita, né? De participação de terceiros na compra de atletas. Então o São Paulo precisaria descobrir outras alternativas de explorar a parceria com a Sócios.com para ter esse dinheiro para a compra do Soteldo. O salário do jogador também é outro problema, ele fatura cerca de 2 milhões de reais por mês no Canadá. Soteldo já deixou claro que toparia reduzir um pouco sua pedida para voltar para o futebol brasileiro. São Paulo trabalha sim fortemente na tentativa de fechar com o meio atacante venezuelano que fez enorme sucesso com a camisa do Santos. Por último, sobre o São Paulo, contar que o Jandrei, que já havia sido contratado há alguns dias, foi anunciado nessa sexta-feira. O próximo tem tudo para ser o Alisson, meio atacante que já rescindiu com o Grêmio. Bora fechar o vídeo falando sobre o Corinthians, que está fazendo mais uma faxina no seu elenco, sem grande alarde, mas cada dia que passa, mais um atleta deixa o clube. O último deles, o Richard, volante de 27 anos de idade, tinha mais um ano de contrato com o Corinthians, era pretendido pelo Santos e está acertando os últimos detalhes para se transferir para o Ceará. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso, que é empresário do Richard, e ele admitiu o acordo. Deve assinar por 3 anos com o Ceará e o Corinthians vai ter direito a uma compensação financeira para a liberação do atleta com 1 ano de antecedência. Além do Richard, já saíram, por exemplo, o Vitinho, jogador revelado na base, que vinha atuando bastante no time da temporada de 2021 sob o comando do Silvinho, ele vai jogar por empréstimo no Vasco. Outro que não fica, Janderson, já foi emprestado ao Grêmio. O anúncio do Grêmio deve acontecer logo depois do Natal, o Janderson fica por empréstimo de uma temporada. Caetano, zagueiro que esteve no CRB nessa temporada, ele tinha algumas possibilidades, zagueiro novo, revelado na base do Corinthians, o Caetano está a caminho do Goiás. Michel Macedo tinha contrato com o Timão somente até 31 de dezembro. Disputou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude e é mais um reforço do Ceará. O Cauê, atacante que foi contratado por empréstimo junto ao Novo Horizontino, tem contrato somente até março. E o Corinthians já decidiu que não vai comprar o atleta, que chegou a jogar no Campeonato Paulista como titular, depois perdeu espaço, foi rebaixado para o time sub-20, até teve bons números no sub-20, mas não será comprado, é outro que está de saída. Vale lembrar que o Walter, goleiro que fez por bastante tempo sombra para o Cássio no time principal, ele esteve emprestado ao Cuiabá, o contrato dele termina agora em 31 de dezembro e ele já tem um acordo para mais 2 anos de contrato com o Cuiabá. Para fechar, o Corinthians procura interessados no Marquinhos, atacante que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Sport, é um jogador com o qual o Corinthians aceitaria propostas de empréstimo ou de venda, e quem também não fica é o Ederson. Volante avaliado em 8 milhões de euros, fez grande campeonato brasileiro pelo Fortaleza e de acordo com o André Cury, empresário do Ederson, que a gente entrevistou nessa semana, 2 clubes do exterior negociam a compra do atleta. O Corinthians vai tentar arrecadar o máximo possível com a venda desse jogador. E aí pessoal, curtiu o vídeo? Curtiu, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta assim que pintarem notícias mais importantes e queria desejar desde já um ótimo Natal para todos vocês, muita saúde, paz, que vocês estejam em harmonia com a família e a gente se encontra. Não esqueçam do canal da Nicola, fechado? Abraço, tchau!